Imagine acordar no meio da madrugada, sentindo um chamado invisível, uma força que parece puxá-lo para fora da cama. O relógio marca exatamente 3 da manhã. O ambiente ao seu redor está silencioso, mas algo dentro de você desperta. O que isso significa? O que muitas pessoas não sabem é que há um segredo espiritual poderoso oculto nesse horário. Um mistério que tem sido revelado apenas para aqueles que buscam verdadeiramente o sobrenatural. Esse é o momento em que as barreiras espirituais parecem estar mais frágeis, quando forças invisíveis estão mais ativas, e quando Deus ouve de maneira especial as orações daqueles que se levantam para clamar. Não é coincidência que grandes homens e mulheres de fé da Bíblia, assim como profetas e intercessores ao longo da história, entenderam a importância da oração na madrugada. Mas o que acontece nesse horário? Por que tantas pessoas relatam experiências intensas ao orar às 3 da manhã? Se você já sentiu algo diferente nesse horário, se já acordou repentinamente ou teve sonhos espirituais nesse período, este vídeo vai esclarecer tudo. Você está prestes a descobrir o real motivo pelo qual esse horário carrega um poder transformador e como ele pode impactar diretamente a sua vida espiritual. Fique comigo até o final, pois há algo que poucos falam sobre esse mistério. E, quando você souber, sua visão sobre a oração nunca mais será a mesma. Agora, prepare-se, porque o que você vai aprender hoje pode mudar a sua jornada espiritual para sempre. A madrugada sempre foi um horário marcado por mistérios. Enquanto o mundo dorme, as realidades espirituais estão em plena atividade. Esse período é descrito na Bíblia como um momento de profunda conexão com Deus, mas também como um horário em que o mal tenta agir com mais intensidade. A oração nesse horário não é apenas um costume religioso, mas um segredo espiritual que tem sido praticado por séculos. Muitos dos grandes homens e mulheres de Deus se levantavam na madrugada para buscar o Senhor. E há um motivo para isso. É nesse momento que o silêncio permite um nível de intimidade mais profundo com Deus. As distrações do dia desaparecem, e o coração se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. Além disso, é um tempo estratégico para batalhas espirituais, pois muitos ataques do inimigo acontecem justamente nesse período. A Bíblia diz em Salmos capítulo 119, versículo 62: À meia-noite me levantarei para te louvar, por causa dos teus justos juízos. Isso mostra que os servos de Deus compreendiam o poder de buscar ao Senhor em momentos em que o mundo está adormecido. É um horário em que o céu está aberto para aqueles que se colocam na presença de Deus. Agora que entendemos a importância desse horário, vamos mergulhar no que as Escrituras dizem sobre isso. A oração na madrugada não é apenas uma prática de alguns cristãos mais fervorosos, mas um princípio bíblico seguido por grandes homens de Deus ao longo da história. Jesus Cristo, nosso maior exemplo, orava de madrugada. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, está escrito: E levantando-se de madrugada, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus sabia que esse horário era especial. Ele se afastava das multidões e buscava um momento de intimidade com o Pai. Isso nos ensina que orar na madrugada nos coloca em um nível mais profundo de comunhão com Deus, longe das distrações e do barulho da vida cotidiana. Além de Jesus, outros servos de Deus também se levantavam na madrugada para orar. O rei Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo capítulo 63, versículo 6: Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Isso significa que Davi acordava à noite para buscar a presença de Deus, algo que fortalecia sua fé e o preparava para enfrentar seus desafios. Outro exemplo poderoso é o de Paulo e Silas, que foram presos injustamente, mas à meia-noite começaram a orar e louvar a Deus, e um terremoto sobrenatural os libertou. Atos capítulo 16, versículos 25 e 26. Esses exemplos bíblicos mostram que existe algo especial na oração feita durante a madrugada. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. O que acontece no mundo espiritual nesse horário? A madrugada é um período de intensa atividade espiritual.
Enquanto muitos dormem, há uma verdadeira batalha invisível acontecendo. E esse horário, especificamente às 3 da manhã, tem sido alvo de muitas interpretações espirituais ao longo da história. Biblicamente, a noite sempre foi associada a momentos de grandes revelações, mas também de ataques espirituais. Foi durante a noite que Deus visitou Samuel e o chamou pelo nome. 1 Samuel capítulo 3. Foi na madrugada que Jacó lutou com um anjo e teve seu destino transformado. Gênesis capítulo 32, versículos 24 a 28. Por outro lado, Jesus mencionou que a noite também é um momento em que as trevas tentam agir. Em Mateus capítulo 13, versículo 25 ele disse: Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Isso nos mostra que o inimigo se aproveita do período da noite para lançar ataques, confusão e influências malignas. Muitas pessoas relatam sentir insônia, angústia, ataques espirituais ou pesadelos exatamente nesse horário. Não é coincidência. Além disso, muitos ocultistas, feiticeiros e grupos espirituais negativos escolhem a madrugada para realizar seus rituais, pois sabem que esse é um período propício para influências espirituais. Mas a boa notícia é que aquele que se levanta para orar nesse horário tem poder para anular toda a obra das trevas. A oração às 3 da manhã não apenas protege a sua vida espiritual, mas também fortalece a sua comunhão com Deus e abre portas para grandes experiências sobrenaturais. Agora que entendemos o que acontece no mundo espiritual, o próximo passo é saber como orar corretamente nesse horário para obter resultados poderosos. Agora que você entende a importância desse horário e o impacto espiritual que ele tem, é fundamental saber como orar de maneira eficaz para que sua oração tenha o poder de transformar sua vida. Não se trata apenas de acordar de madrugada e pedir, mas de fazer uma oração com propósito e profundidade. Primeiro, prepare o ambiente. A madrugada é um tempo de silêncio, e isso cria uma atmosfera propícia para que você se conecte mais facilmente com Deus. Elimine distrações. Escolha um lugar tranquilo, onde você possa se concentrar. Se possível, acenda uma vela, ou coloque uma música suave que auxilie na meditação e concentração. Antes de iniciar a oração, abra seu coração a Deus. Fale com Ele de forma sincera e espontânea. Não se trata de palavras bonitas, mas de um coração quebrantado que busca sua presença. Você pode começar a oração com palavras simples como: Senhor, estou aqui na tua presença. Sei que este é um momento especial, e por isso, venho buscar tua face. Em seguida, agradeça a Deus pelo seu poder, sua proteção e pelos milagres em sua vida. Gratidão abre portas espirituais e atrai a presença de Deus. Lembre-se do que está escrito em Salmos capítulo 51, versículo 17. O sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. Ao coração contrito e abatido, não desprezarás, ó Deus. Após agradecer, clame pela proteção divina contra ataques espirituais. A madrugada é uma hora onde o inimigo tenta agir, e você deve estar preparado. Repreenda qualquer influência maligna e ore pela proteção de sua casa e sua família. Se você sente que há algo específico em sua vida que precisa de intervenção divina, coloque diante de Deus com fé. Peça por sabedoria, direção e, se necessário, liberação espiritual. A oração de madrugada tem um poder tremendo de quebrar correntes espirituais e abrir portas que estavam fechadas. Por fim, não se apresse. Fique na presença de Deus. Ouça o que Ele tem a dizer ao seu coração. Muitas vezes, a oração na madrugada não é apenas sobre pedir, mas sobre se aquietar e ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz em Isaías capítulo 31, versículo 15: Na confiança e no sossego será a vossa força. Agora que você já sabe como orar, o próximo passo é ver alguns testemunhos poderosos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas após orar nesse horário especial. Sim. Testemunhos e evidências do poder da oração na madrugada. Quando falamos sobre oração às 3 da madrugada, não estamos apenas compartilhando uma prática espiritual abstrata, mas algo que tem um impacto real na vida das pessoas.
O poder da oração nesse horário não é uma teoria, mas uma realidade vivida por muitos que experimentaram mudanças transformadoras. Vários cristãos relatam experiências intensas e sobrenaturais depois de decidirem orar nesse horário específico. Há relatos de cura, restauração de relacionamentos e até mesmo libertação espiritual. Um exemplo clássico vem de uma mulher que, após meses de angústia e insônia, decidiu começar a orar todas as madrugadas às 3. Ela estava enfrentando ataques espirituais e sentia uma pressão constante. Após um mês de orações fervorosas nesse horário, ela compartilhou que sua paz interior foi restaurada e que seus problemas de insônia desapareceram. O Senhor, através de suas orações, trouxe cura para sua alma e proteção para sua casa. Outro testemunho poderoso vem de um homem que estava desesperado por uma direção espiritual. Ele orava, mas não sentia que Deus estava respondendo. Após começar a orar consistentemente às 3 da madrugada, ele começou a receber visões e revelações que o ajudaram a tomar decisões cruciais em sua vida profissional e familiar. Ele disse: "Foi como se a neblina tivesse se dissipado. Deus começou a me falar com clareza." Além de mudanças pessoais, há também testemunhos de proteção espiritual. Muitos relatam que, ao orar nesse horário, sentiram uma cobertura divina sobre suas vidas e lares, como se estivessem sendo guardados de ataques espirituais e situações perigosas. Um exemplo foi de uma família que começou a orar às 3 da madrugada para pedir proteção. Após alguns dias, uma tentativa de assalto à sua casa foi frustrada, e eles sentiram a presença de Deus de maneira tão real que não podiam duvidar da intervenção sobrenatural. Esses testemunhos provam que Deus ouve as orações feitas nesse horário e está pronto para responder a quem busca sua presença com fé. Quando você se levanta para orar na madrugada, você não está apenas seguindo um ritual, mas engajando em uma batalha espiritual que pode transformar completamente a sua vida. Agora, vamos falar sobre a última parte importante. O que acontece quando ignoramos esse chamado espiritual? Muitas vezes, a vontade de continuar dormindo, ou a rotina agitada do dia a dia, pode fazer com que deixemos de responder ao chamado divino para orar à madrugada. No entanto, ignorar essa prática espiritual pode trazer consequências espirituais e até físicas em nossa vida. O primeiro efeito imediato de ignorar o momento de oração às 3 da madrugada é a perda de uma oportunidade única de intimidade com Deus. Essa é uma janela de tempo especial em que Deus deseja falar diretamente com você. Mas ao não aproveitar esse momento, podemos perder a chance de receber direção, sabedoria e conselhos espirituais. Além disso, a madrugada é uma época onde o inimigo tenta agir com mais intensidade, como já vimos. Se você não se coloca em oração nesse horário, está abrindo brechas para que o mal atue de maneira mais livre. Muitos relatos de pessoas que passaram a ignorar a oração na madrugada falam sobre como sua vida espiritual esfriou ou como se sentiram mais vulneráveis aos ataques espirituais, aos sentimentos de ansiedade e até mesmo às doenças emocionais. A Bíblia nos alerta sobre como é importante estar vigilante, principalmente durante a noite. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, está escrito: "Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar." Ao ignorar o horário das 3 da madrugada, não apenas deixamos de receber as bênçãos de Deus, mas também permitimos que o inimigo ganhe terreno na nossa vida espiritual. A madrugada é o momento em que a luta espiritual acontece, e ao não orar, estamos perdendo uma arma poderosa que poderia nos proteger e nos fortalecer. Por fim, ignorar o chamado para orar também pode resultar na falta de discernimento espiritual, já que muitos de nós precisamos desse tempo para nos acalmar e ouvir a voz do Senhor com clareza. Quando não oramos nesse horário, podemos ficar mais suscetíveis a tomar decisões impulsivas ou a sermos influenciados por pensamentos que não vêm de Deus. Não deixe que a preguiça ou a falta de entendimento o impeçam de aproveitar esse momento de grande poder espiritual. A oração nas primeiras horas da manhã tem o poder de restaurar sua vida espiritual
de trazer proteção e direção, além de fortalecer a sua fé para enfrentar qualquer adversidade. Agora que você compreendeu o poder de orar nesse horário e o impacto espiritual que ele pode trazer para a sua vida, a questão que resta é: como fazer disso um hábito constante e não apenas algo ocasional? A chave para isso está na disciplina espiritual e no compromisso com Deus. O primeiro passo para estabelecer esse hábito é entender o valor espiritual de cada oração. Quando você percebe o poder que essas orações têm em sua vida, se torna mais fácil colocá-las como prioridade. Lembre-se de que orar às 3 da madrugada não é apenas um rito, mas um encontro com o próprio Deus, um momento de transformação e batalha espiritual. Comece de forma gradual. Talvez o começo não seja fácil, já que é um horário inusitado. Para isso, prepare-se mentalmente e fisicamente, dormindo mais cedo para garantir que seu corpo tenha descanso suficiente. Quando você se prepara fisicamente para essa oração, se torna mais fácil acordar e se concentrar no momento de busca intensa pela presença de Deus. Tenha um lugar específico para orar, algo que o ajude a se concentrar melhor. Ao criar um ambiente propício à oração, você cria uma sensação de santidade e consagração nesse momento, o que fortalece sua prática. Além disso, esse lugar pode ser um lembrete constante de que você está se aproximando de Deus de forma intencional e séria. Estabeleça também um compromisso de oração diária, com um horário fixo todas as noites. Se necessário, use alarmes ou lembretes para ajudá-lo a lembrar desse compromisso espiritual. A prática diária será uma forma de fortalecer seu espírito e seu relacionamento com Deus, criando um padrão de fidelidade e persistência. Em Lucas capítulo 11, versículo 9, Jesus nos ensina: Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A oração às 3 da madrugada não deve ser vista como uma obrigação, mas como uma oportunidade. Quando você se comprometer a orar regularmente nesse horário, verá resultados incríveis. A proteção de Deus, a revelação de sua vontade e a renovação espiritual começarão a se manifestar em sua vida de maneiras sobrenaturais. Por fim, não se desanime. Como todo hábito espiritual, há desafios, mas com o tempo, a prática da oração nas madrugadas se tornará algo natural e transformador. Não é sobre o quão cedo você acorda, mas sobre o coração dedicado a buscar Deus em meio ao silêncio da noite. Lembre-se, orar nesse horário traz poder, intimidade com Deus e uma cobertura espiritual constante. Então, faça desse hábito uma prática diária e veja a transformação espiritual e pessoal que ele trará para a sua vida. As 3 da madrugada são mais do que apenas um horário na noite. Elas representam um tempo especial de conexão com Deus, uma oportunidade de vitória espiritual e de um relacionamento mais profundo com o Criador. Como vimos ao longo deste vídeo, orar nesse horário pode trazer proteção, direção divina e uma renovação da sua vida espiritual. Se você deseja experimentar a transformação que vem de orar às 3 da madrugada, comece hoje. Desenvolva esse hábito, busque a Deus com fé e permita que Ele mude sua história. Que a oração neste horário se torne um poderoso instrumento de mudança, revelação e proteção para você e sua família. Se você foi tocado por esse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares nos grupos de WhatsApp e deixar seu comentário abaixo sobre a experiência que você tem com a oração da madrugada. Inscreva-se no canal Diário Bíblico para mais vídeos como esse e compartilhe a palavra com aqueles que precisam. Que Deus te abençoe e fortaleça sua vida espiritual.